Paz, igreja, quero deixar mais esse vídeo aqui com vocês. Estamos nos mobilizando para domingo agora, celebrarmos a ceia do Senhor logo após o jejum, onde toda a nossa nação está parando para jejuar. Então quero fortalecer nessa direção, onde nós também concordamos, estamos nos unindo na mesma fé, no mesmo objetivo, para vencermos este mal que assola aí os países e tem trazido muitas restrições, mas continuamos crendo na soberania e o poder de Deus, na permissão de Deus em tudo isso. Mas nós, como igreja, vamos continuar tendo a postura e a resposta em fé, em atitude, como discípulos de Jesus. Então vamos sim jejuar no domingo e entregar o jejum, celebrando a ceia do Senhor. E eu quero trazer algumas coisas aqui, procurar ser muito breve para esse vídeo ficar curtinho. Apenas um apacentamento para os irmãos. Em que sentido? Nós temos o costume de celebrarmos a ceia do Senhor todo primeiro domingo do mês, onde nos reunimos, onde celebramos, onde temos um tempo muito agradável de comunhão, de repartir uns com os outros. Mas agora nós estamos restritos nas nossas casas em obediência ao distanciamento social. Isso não impede que venhamos a ter a nossa prática de fé da mesma forma como já direcionamos a todos os irmãos a celebrarem a ceia do Senhor nas suas casas. Só que também eu quero deixar claro, e lendo novamente os textos, desde a instituição da ceia, lá no Êxodo, capítulo 12, e depois nós vemos em Mateus e Marcos, Lucas, lá em 1 Coríntios, Paulo dizendo aos Coríntios que recebeu e entregou. Eu quero trazer a atenção dos irmãos a alguns detalhes. Por exemplo, em Mateus e Marcos, nós percebemos, depois irmãos por favor leem com mais calma, nós temos Mateus no capítulo 26, falando da ceia do Senhor. A partir do verso 26, já diz assim, enquanto comiam. Então, os discípulos tinham preparado a ceia do Senhor para celebrarem juntos um momento que foi instituído desde o Êxodo, para lembrarem da libertação do povo, mas ao mesmo tempo que era um ambiente familiar, um ambiente natural deles, da casa deles. Então, irmãos, na realidade, o Senhor está nos permitindo voltar para os princípios da palavra de Deus nesse tempo de reclusão. Estou repetindo isso novamente porque isso tem sido muito forte, tem sido falado de várias formas para nós como igreja. Nós precisamos ter esse olhar de que Deus está nos preparando e trazendo para nós uma condição extremamente favorável para nós entendermos o que realmente Ele quer de cada um de nós. Então, entenda isso. Deus está trazendo para você, está trazendo para a tua casa, uma condição extremamente favorável de fazer aquilo que Jesus fazia. Porque Jesus, ele disse para os discípulos, vão preparar a Páscoa. E os discípulos saíam e preparavam, de acordo com o que o Senhor já havia pré-determinado. Chegava no lugar, o lugar já estava ali, Deus já havia preparado tudo e a pessoa recebia, já tinha um lugar ali separadinho para eles. Mas o contexto que eu quero dizer aqui é que é um contexto natural, E talvez alguns irmãos podem vir a ter uma dificuldade, porque sempre nos reunimos como igreja num grande número de pessoas. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, a ceia do Senhor, ela era praticada ali nas casas. É problema quando nós nos reunimos como igreja? Não, somos a família do Senhor. Assim que pudermos, vamos também desfrutar da comunhão do corpo de Cristo. Mas agora, celebrarmos a ceia do Senhor na nossa casa não é nenhuma restrição. Não vai trazer nenhuma perda. Por quê? Porque celebrar a ceia do Senhor é algo que deve ser feito em obediência. Obediência àquilo que foi instituído pelo Senhor. E Ele disse, fazei isso em memória de mim até que eu volte. Então, lendo o texto aqui de Mateus, estava a partir do 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão
E abençoou e partiu, e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, e o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que significa esse primeiro texto que eu quero ler com os irmãos? Os discípulos, eles estavam em primeiro lugar num ambiente caseiro, em casa, um ambiente normal, simples, sem formalidades, sem liturgia, sem uma religiosidade que muitas vezes os homens vão trazendo. Agora tem que fazer isso, agora tem que fazer assim. Jesus simplesmente ali sentado à mesa com os discípulos, ele tomou o pão. E eu quero dizer para que todos os irmãos observem isso. Quando você reunir a sua família nesse domingo para celebrar a ceia do Senhor, observe aquilo que é importante. Reúna, pegue o pão, o cálice, dê graças ao Senhor, ore, tenha um tempo de oração, orando a Deus, agradecendo a Ele. Agradecendo a Ele o quê? Agradecendo pela libertação, que a morte dele, o corpo dele moído por nós, o sangue vertido na cruz, trouxe sobre cada um de nós, que nos arrependemos, nos batizamos, entregamos a nossa vida ao governo total do Senhor. Então, para que não haja nenhuma dificuldade, em nenhuma família, eu quero dizer isso para os irmãos, trazendo essa palavra de direção, que você esteja revestido aí com todo o espírito de obediência à palavra de Deus. Não é o pastor apenas que celebra a ceia, que ora, não é o líder que ora pela celebração da ceia, mas desde lá do Êxodo, os irmãos podem ler no capítulo 12, diz que era para que as famílias se reunissem. Então todos ali em torno de um único objetivo, de obedecer a Deus. Esse é o texto de Mateus. O texto de Marcos, nós vemos que está no capítulo 14. E da mesma forma, Marcos 14, 22, enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu e lhes deu, dizendo. E assim a mesma coisa, aqui em Marcos, na mesma condição, eles estavam ali celebrando uma festa que havia sido instituída por causa da libertação do povo do Egito, e de uma forma natural, eles estavam sentados à mesa, e Jesus ali tomou o pão. Então você, o líder, que estiver aí na sua casa, na sua família, se o marido está presente, marido, tome o pão. Se o marido não estar presente, esposa, reúna seus filhos, reúna sua casa, para que todos celebrem juntos a ceia do Senhor. Mas a importância de que tomemos o pão e venhamos a dar graças ao Senhor pelo sacrifício dele na cruz. Isso o texto de Marcos. Avançando um pouquinho para Lucas. Nós temos aqui em Lucas, no Lucas 22, que diz assim, a partir do verso 14: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os apóstolos. Então Jesus não chegou e aí fez toda uma liturgia para poder então celebrar. Não, Jesus estava celebrando a Páscoa junto com os apóstolos. E mais uma vez no versículo agora 19, Lucas 14, agora versículo 19 de Lucas 22. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Então, irmãos, a realidade da ceia, ela está totalmente ligada à obediência que eu e você temos diante do Senhor. Nós, como congregação, temos o costume de celebrar a ceia do Senhor no primeiro domingo do mês. Pelo fato de nós não podermos estar juntos também nesta celebração,
também celebrarmos a comunhão do corpo, o que precisamos fazer? Precisamos agora continuar obedecendo a Deus. Qual o número de pessoas necessário para celebrar a ceia? Talvez em alguma situação dentro da congregação tenha um discípulo que vai estar sozinho, mas estamos unidos no mesmo Espírito, na mesma fé, na mesma convicção. É fato que a celebração da ceia é uma celebração de comunhão, mas só não estamos fazendo isso aqui agora em obediência às autoridades e para a preservação da saúde. De qualquer forma, não impede que eu e você, no nosso particular, seja num número familiar, seja até mesmo individualmente, consagremos ao Senhor um tempo ali nesse domingo para celebrarmos, para lembrarmos, para que em memória do sacrifício de Cristo na cruz, em memória da obra de Cristo redentora por nós, o sacrifício dele de entrega, possamos lembrar, celebrando também a ceia do Senhor, que é um mandamento. Fazer isso em memória de mim até que eu volte. E quando nós passamos para 1 Coríntios, nós observamos que antes de Paulo dizer para os coríntios, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, havia uma preocupação e Paulo dá uma palavra ali muito severa de correção para os irmãos. Por quê? Porque na realidade as pessoas, os irmãos ali, entendendo a necessidade de celebrar a ceia, eles se perderam um pouquinho na questão do temor e do que isso significa, ao ponto deles saírem correndo um na frente do outro para chegar e comer. E Paulo fala: olha, isso não vos louvo, porque vocês têm casa, então comam antes de sair de casa, porque nós só estamos aqui para trazer a memória de que Jesus foi o único suficiente Salvador que pôde entregar a sua vida por amor a nós. E o corpo dele foi moído e o sangue dele foi vertido. Então, irmãos, eu quero deixar essa pequena explanação a respeito da ceia do Senhor, porque o desejo do nosso coração, como presbitério aqui em São José do Rio Preto, é que todos os irmãos tenham essa liberdade e entendimento de que sim, precisamos celebrar a ceia do Senhor com temor e tremor, não apenas por cumprir um protocolo, ou então talvez por não termos aquela estrutura ou aquela forma rotineira de celebrarmos a ceia. Cada lugar tem uma, não é problema, isso não é pecado, é bom ter ordem, mas agora o Senhor está nos trazendo a uma liberdade no sentido de que você, dentro da tua casa, lembre do Senhor, lembre do sacrifício dele, faça jus a essa condição que o Senhor tem trazido a cada um de nós. Vamos celebrar, porque a celebração da ceia, ela diz que é um momento de alegria, de celebrarmos, de lembrarmos, nós somos livres porque Jesus entregou a sua vida por amor a nós. Então eu quero abençoar a tua vida para que você reúna a tua família. E se porventura você esteja sozinho, você então separe sim o pão, o cálice. Mas que pão é esse, irmãos? É o pão, é o cálice. O irmão pode separar ali um pão que seja caseiro, ou então uma bisnaguinha, ou um pão de forma, não importa o pão, porque o pão não tem valor nenhum. O importante é a minha e a tua obediência a uma ordem de Jesus. A ordem é: pare, lembre que um dia eu morri por vocês. E um sinal, uma forma de vocês entenderem, é um pão aonde você reparte ele e ele te alimenta, da mesma forma que eu, Jesus, morri para ser a tua vida. Da mesma forma que você está tomando esse cálice, esse suco de uva, de caixinha ou de litro, integral ou não, não importa que tipo de suco, que tipo de uva, não importa que tipo de cálice. O importante é que você precisa lembrar de que Jesus, ele precisou verter o sangue dele na cruz para nos purificar de todo pecado. Então, simbolicamente, nós estamos
né, fazendo tudo isso, mas com fé, temor e tremor na presença de Deus. Eu quero abençoar a tua vida, tua casa, tua família, você que porventura vai celebrar a ceia na sua casa sozinho, se caso a tua família ainda não é convertida, é o momento de você proclamar a palavra de Deus, falar, é uma ordem do nosso Deus para que nós tenhamos vida, é um momento de nós chamarmos nossos filhos, né, e os pais, as mães declararem as verdades da palavra de Deus. Filhos, nós não precisamos estar lá na chácara ou no salão para obedecermos a Deus, mas nós obedecemos a Deus aqui em casa, e essa obediência nós levamos para qualquer lugar aonde nós estejamos. Então eu te abençoo em nome de Jesus, para que você possa celebrar a ceia, todos nós nesse domingo, celebrarmos a ceia do Senhor com temor e tremor até que Ele volte. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus.